Olha o que eu apareci aqui pra fazer. Eu falei tanto das polêmicas desse filme que eu devia um vídeo de opinião pra vocês, né? E justamente por já ter falado sobre todas as controvérsias em volta dessa produção, eu vou colocar tudo isso de lado e me atentar só ao que eu vi no cinema. Vamos falar sobre o filme, o live action de Branca de Neve versão 2025, inspirado no clássico animado da Disney de 1937. E agora, dirigido pelo Mark Webb, de 500 Dias com Ela e O Espetacular Homem-Aranha. Só pra contextualizar, esse filme demorou muito pra ver uma tela de cinema, tá? Ele foi anunciado, sei lá, em 2016, faz milhões de anos. Aí ele começou a ser produzido antes das greves em Hollywood. Entrou em pausa, voltou meses depois. Teve a sua estreia adiada em mais de um ano. Era previsto para março de 2024 e saiu só agora março de 2025. Mas a pergunta que vale 1 milhão de maçãs envenenadas é: valeu a pena a espera? Ou será que todas as polêmicas em volta do filme limitaram o voo dele? É pra isso que eu tô aqui hoje, pra te falar o que eu achei. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que esse é um filme que tá dividindo muito a internet. Eu vi gente elogiando o filme e sendo atacada por isso. Eu vi gente detonando o filme e sendo atacada por isso também. Eu não posso deixar que isso influencie a minha visão. O que eu posso fazer é te alertar que esse vídeo é só sobre a minha percepção de um material, tá bom? Eu só consigo falar por mim e eu não tô aqui pra ser a voz da razão. E se você discorda, tá tudo bem. Se você concorda, melhor ainda. Eu hesitei muito em fazer esse vídeo porque eu sinto que tem dois tipos de pessoas agora. Aqueles que querem ouvir que você odiou o filme e que esse filme é a pior coisa que já aconteceu no cinema e é uma ofensa às animações e às princesas. E aqueles que querem que você defenda o filme de todas as críticas e diga que tá todo mundo errado e o filme é a melhor coisa do mundo. Eu não vou fazer nenhuma das duas coisas, tá? Pra mim, analisar um filme é colocar numa balança o que funcionou e o que não funcionou. E aí no final você vê pra onde tá o resultado. E todo mundo tem a sua própria balança. E as pessoas colocam coisas diferentes nessa balança. Então eu inclusive incentivo você a ver outras críticas, porque as pessoas vão considerar coisas que eu não considerei e vice-versa. E tá tudo bem. E o lado bom da internet é esse. É ter uma pluralidade de conteúdo e de informações e não só ver gente concordando com a gente. Senão, não é internet, é você no espelho. Enfim, desculpa a viagem, mas com um filme tão divisivo assim, não tem como a gente não considerar esse contexto atual da internet. Então, tenha paciência comigo e bora lá, porque agora sim, vamos analisar o que saiu desse filme. Bom, se você sabia qualquer coisa sobre esse live action, você sabia que ele traria mudanças na história para modernizar o conto. Isso foi tema de grandes debates na internet. O filme chegou a ser chamado de A Branca de Neve da militância, porque muita gente acreditou que a personagem ia perder a sua essência. Claro que muito disso vem das polêmicas que eu não quero falar nesse filme, porque eu falei muito sobre isso, tá? Pesquisa Fefo versus Branca de Neve, eu falei sobre todas as tretas, eu tô aqui mesmo pra analisar o filme. Então, colocando tudo isso de lado, deixa eu te dizer logo de cara que não tem nada disso aqui. A princesa não perdeu a sua essência, tá? Inclusive, eu diria que esse é um filme bem romântico. O relacionamento da Branca de Neve teve mais destaque aqui, e com esse espaço ele conseguiu construir melhor o que viria a seguir. E mesmo sendo uma jovem mais motivada nessa versão, a Branca de Neve ainda é uma menina ingênua, que conhece pouco do mundo e que precisa de ajuda. Ajuda da floresta, ajuda dos amigos que ela fez pelo caminho, ajuda do romance. Sim, ela precisa da ajuda do amor. Então vamos tirar esse elefante da sala. A história teve mudanças, sim, mas nada que torne a Branca de Neve irreconhecível. São ajustes simples, como dar mais motivação para ela explorar a floresta, que, no final das contas, acabam sendo bem-vindos. É a história mais profunda do mundo? Não. Eles gastam muito tempo se aprofundando nos dilemas de cada personagem? Também não. Mas são mudanças razoáveis pro que o filme quer ser. Um live action fofo pra apresentar essa história pra uma nova geração. Tá tudo bem.
é um filme que não precisa reinventar a roda, porque a roda já foi reinventada em 1937, quando saiu esse primeiro longa animado. Agora, uma história como Branca de Neve depende essencialmente da força antagonista entre essas duas mulheres, a Branca de Neve e a Rainha Má, interpretadas aqui pela Rachel Zegler e a Gal Gadot. Muito do filme vem desse dinamismo dessas duas personagens tão diferentes, a menina boazinha que vê gentileza em tudo e a mulher gananciosa que quer cada vez mais e que está disposta a fazer de tudo para ter poder. Esse dinamismo entre elas tem pontos positivos e pontos negativos, e eu acho que no final do dia os pontos negativos se sobressaíram, mas nem todos eles são culpa das atrizes. Vamos lá, vou explicar. Primeiro, eu gosto da Rachel como Branca de Neve. Ela puxa a personagem pra esse caráter açucarado, ingênuo, esperançoso, e a voz dela é de outro mundo, ponto final. Mas pra mim, em Branca de Neve, a Rachel Zegler se sobressai mais como cantora do que como atriz. E eu não acho que isso foi culpa dela, porque eu já vi outros filmes com a Rachel. Eu não vi ninguém falando sobre isso, então eu não sei se é uma opinião impopular ou se eu estou sendo muito ignorante, mas pra mim existiu uma má direção dos atores nos atos musicais. É claro que eu fiquei encantado com a voz da Rachel Zegler, não tem como não ficar, mas eu senti que em todos os atos musicais existia uma teatralidade muito grande. Existe essa palavra, teatralidade? Acho que sim. Se fosse uma peça da Broadway, beleza, dei um Tony pra essa menina. Mas eu achei que algumas coisas não traduziram muito bem pra esse filme. Pra mim, as músicas ficaram muito performáticas, como se a Rachel estivesse cantando pra uma sala de 10 mil pessoas e não vivendo aquela cena no momento. O talento dela é inegável, eu quero deixar isso muito claro aqui, porque eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre essa sensação de que a quarta parede foi quebrada, basicamente. Era como se os personagens parassem a cena, parassem a história pra performar a música pro público. Não parecia que eles estavam sentindo aquilo, vivendo aquilo na hora. Deu pra entender? Eu não sei se eu fui claro, mas eu achei os atos musicais meio descolados da magia do filme. Tem uma outra coisa na interpretação da Rachel Zegler que me incomodou, e eu também não sei se foi culpa dela ou se foi culpa da direção e da montagem. Durante boa parte do filme, a Rachel Zegler interpreta uma Branca de Neve princesa clássica, toda delicada, ingênua, que se movimenta como uma animação. E aí, no meio do filme, em um trecho muito específico, todos esses maneirismos caem e ela passa a interpretar uma Branca de Neve meio debochada, meio satírica, meio descrente das pessoas. E depois, mais pro fim do filme, ela volta a ser essa versão muito persona de princesa. E eu tô falando especificamente sobre a cena dela na floresta com o Jonathan, que é o interesse amoroso da Branca de Neve. Esse é um segmento, inclusive, em que o cabelo da Rachel Zegler tá maior do que no resto do filme. Então, eu imagino que essas cenas sejam da regravação, do que eles produziram depois, meses depois que o filme entrou em um hiatus. Então talvez o pessoal tava meio fora do clima aqui. Não sei, se você ainda não assistiu o filme, guarda essa informação e volta aqui pra me dizer se você achou que o tom das interpretações mudou nessa cena ali no meio do filme entre a Branca de Neve e o Jonathan. Eu senti que tinha alguma coisa estranha ali e só depois que eles voltam pra casa dos 7 anões que a interpretação da Rachel volta a ser como era na primeira parte. Enfim, pensamento aleatório, mas só pra você entender como às vezes a montagem de um filme pode atrapalhar ele, às vezes o cronograma de um filme pode atrapalhar ele, às vezes a direção de um filme pode atrapalhar o desempenho de um ator, ou tudo. Tá, vamos falar sobre o caso Gal Gadot, que é a outra parte dessa dinâmica. Eu confesso que no começo eu tinha certeza que eu ia ser cancelado aqui nos comentários, porque eu não tava achando ela ruim. Eu já tava imaginando, meu Deus, eu vou ter que dizer que gostei, o pessoal dos comentários não vai me perdoar, porque tá todo mundo criticando a atuação dela e eu tô achando ok. Isso foi no começo do filme. Aí, 5 minutos depois, eu já tava, ok, não vou mais ser cancelado não. Agora eu entendi o que a galera tava falando. É porque enquanto o trabalho da Gal Gadot era mais contido e ela precisava manter uma certa serenidade, ela tava ok. Ela realmente tem uma beleza hipnotizante e ela consegue sustentar uma conversa. Era ela conversando com um personagem aqui, um personagem ali, e eu tava assim, gente, tá ok.
belíssima, conversando aí, ok, vamos ver onde isso vai dar. Mas conforme o filme vai exigindo que ela atue mais, que ela seja mais expressiva, que ela seja mais agressiva, mais afrontosa, mais debochada, ela continuou com a cara de quando ela tava só conversando. Eu acho que é isso que a internet quer dizer quando a internet diz que ela tem uma atuação limitada, porque realmente ela não mandou muito bem quando a atuação precisava levar ela a lugares não naturais a ela. Então, a maldade não parecia maldade, o riso não parecia riso, não era uma rainha má, era a Gal Gadot imitando uma rainha má. E eu acho que também existiu uma falha da direção aqui, tá, Mark Webb? Tô jogando tudo nas suas costas. Principalmente no ato musical da Gal Gadot. Eles tentaram fazer uma performance pra rainha má meio Queen, meio diva, fada debochada, que brinca, que tem vários trejeitos, e eu acho que a Gal Gadot não conseguiu encontrar o tom certo pra essa performance. O solo da Rainha Má, um dos grandes destaques pra ela no filme, é cheio de cortes, dela sendo malvada, dela sendo debochada, dela tentando pintar uma onda, e eu achei que não deu tão certo, ficou meio pastelão. Sei lá, eu achei meio bobo, meio bobinho assim, mas enfim. Bom, do dinamismo principal, eu tenho isso a dizer. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre a atuação delas enquanto eu falo sobre outros aspectos do filme. E é engraçado falar sobre as atuações de Branca de Neve, porque uma das maiores polêmicas desse filme foi a não contratação de atores para interpretarem os 7 anões. Aqui os anões são feitos por computação gráfica e eles representam seres mágicos da floresta. Nada de outro mundo, tá? Ninguém tem asas aqui, mas eles comentam que eles estão vivos há mais de 200 anos, que a magia ajuda eles a serem bons mineradores, etc, etc. Foi um truque do roteiro pra conseguir dar a justificativa de que não são 7 humanos ali. Beleza. Como eu não tô aqui pra te dizer se eu achei certo ou errado, essa questão da contratação dos atores com nanismo, eu preciso te dizer o que eu achei dos anões no filme. Eu adorei. Eu saí do cinema falando pro meu amigo, meu Deus, a melhor coisa desse filme são os 7 anões. Gente, eu achei eles muito charmosos, muito divertidos. Eu acho que a produção conseguiu dar uma personalidade diferente pra cada um deles, como deveria ser mesmo. E ainda deu espaço pra todo mundo brilhar um pouco. Temos os protagonistas, claro, o mestre, o Dunga e o Zangado, são grandes pontos do filme, mas o Dengoso é uma gracinha. O Soneca é super engraçadinho, porque ele fica dormindo em todos os lugares. Eu achei muito legal todo o dinamismo deles. Eles correm, se empurram, tropeçam, gritam, brigam, se abraçam. É um dinamismo meio maluco que funciona muito bem em cena. E voltando rapidinho pra atuação da Rachel Zegler, como eu te disse que faria, todo o trecho dela na casa dos 7 anões é muito legal. Eu achei que a Rachel arrasou, porque ela precisou cantar, dançar, interagir, conversar, se sensibilizar com todos os anões ali, e pra mim é o ponto alto da atuação dela no filme. Essa parte é muito legal, é a parte que mais lembra a animação mesmo, como outras pessoas já falaram, e é colorido, é charmoso, é encantador e é, assim, exagerado, é tudo exagerado, tá em todos os lugares, e tem magia aqui, tem um pássaro aqui, tem um esquilo aqui, os anões estão pulando, tem coisa caindo, a Rachel Zegler tá cantando, olhando pra um enquanto segura a mão de outro, é uma loucura. Então essa parte eu achei muito legal e eu achei que a Rachel Zegler mandou muito bem. Mas o charme que eu encontrei nos anões, eu não encontrei nos outros efeitos visuais do filme. E aqui eu tenho um problema gigantesco com a ambientação desse live action, com o cenário dele mesmo. Pra mim, um dos maiores problemas desse filme é a contradição visual dele, porque a gente tem umas cenas pesadíssimas de efeitos visuais e 10 minutos depois a gente tem cenas parecidas no que deveria ser o mesmo cenário e são extremamente realistas. Não tem nada a ver com a cena que a gente viu 10 minutos atrás. Por exemplo, sabe aquela cena que o caçador leva a Branca de Neve pra floresta a pedido da rainha e se sensibiliza com ela e deixa ela fugir? No filme, essa cena é super surrealista, impressionista. Assim, as árvores são laranjas, o céu tá amarelo, tudo parece uma pintura, parece que o efeito visual é feito de giz, tem aquela luz forte de iluminação de estúdio. Toda essa cena é pesadíssima de efeitos visuais. E é quando o caçador leva ela pra floresta. Sabe aquele clipe Brick by Boring Brick, do Paramore? Tem essa estética. Eu estranhei, mas eu pensei, ok, o diretor jogou pra esse estilo, então vamos comprar esse estilo e bora. 10 minutos depois, a Branca de Neve tá na floresta de novo, e é uma floresta real, realista, física, com árvore, com
terra no chão, eles realmente gravaram numa floresta, num bosque, sei lá, mas não é mais efeitos visuais. É como se o filme tivesse cenas em Brick by Boring Brick e aí 5 minutos depois eles estivessem em The Code, descrevendo Branca de Neve com clipes do Paramore. Duvido que alguém tenha feito isso na internet, ó. Mas isso me incomodou muito porque eu achei muito contraditório. Por que a gente não gravou tudo numa floresta real, então? Por que a gente teve uma cena tão pesada de efeitos visuais pra você notar que aquilo não existe, pra logo depois eles estarem numa floresta de verdade, que não tem nada a ver com os efeitos que você acabou de usar, nem a paleta é igual, sei lá. Foi uma confusão que se destacou ao meu olhar, sabe? Eu não sei se outras pessoas estão levando isso em conta, mas eu me incomodei e isso tá indo na minha balança. E ainda sobre o visual do filme, eu preciso fazer um breve comentário aqui e dizer que eu odiei o vestido da Branca de Neve. E pelo meu azar, ele tava em 99% do filme. O que eu imagino que aconteceu? Eu acho que escalar Rachel Zegler foi uma escolha tão polêmica, por ter gerado tudo que gerou depois, que eles devem ter pensado assim: esse pessoal tá falando que a Rachel Zegler não parece a Branca de Neve? Pois espere aí, a gente vai fazer um figurino muito fiel, muito honrando o original. Essa galera que diz que não parece a Branca de Neve vai engolir a língua porque ela vai estar perfeitinha como Branca de Neve. E aí pegaram um vestido cartunesco diretamente da animação, colocaram nela ali e não encaixou. Não encaixou. Já tô quase concluindo, juro, mas eu preciso falar sobre algumas coisas que chamaram a minha atenção também. Porque eu tô falando sobre coisas negativas, sobre coisas positivas. Como eu disse no começo do vídeo, eu gostei da adaptação que fizeram na história no que diz respeito a Branca de Neve e ao Jonathan. Eles dividem uma música muito boa, inclusive, que diz algo como: se um dia você precisar me acordar, me acorde com um beijo. O que talvez seja o foreshadowing mais óbvio da história, mas funciona. É óbvio, mas funciona. E não tem nada de errado com uma obviedade que funciona. Porque além disso ser uma camada adicional no relacionamento, ajuda muito com aquela problemática antiga do príncipe chegar e beijar a princesa dormindo sem consentimento dela. Aqui existe essa canção, essa declaração antes. Então eles têm muitos encontros ao longo do filme, essa paixão vai surgindo, esse encanto vai aparecendo, e eles cantam a música sobre: se um dia você precisar de mim, eu vou estar aí, se eu precisar de você, vem e me beija, que constrói bem o grande momento do beijo. É isso que eu quero dizer. E outra coisa que eu preciso elogiar aqui, algumas pessoas não gostaram, mas eu achei tão ok, é a animação dos animais. Eles não aparecem o tempo todo, mas quando aparecem eles são bem charmosos. É aquela animação que a Disney sabe fazer. Lembra do esquilinho, aquele figuraça de Encantada? É tipo isso. Olhos expressivos, eles gesticulam, eles têm emoção, eles ficam confusos, aí eles mexem a cabecinha assim. É um bom pano de fundo pro filme. Acho que deixa mais fofo, mais carismático, mais quentinho quando acontece alguma coisa e tem a reação de um pombo, de um esquilo, de um cervo. Eu achei isso legal, tá? Eu achei uma adição legal. A Disney anima muito bem esses animais bem expressivos e eu gostei de ver eles incluídos aqui. E pra ser justo, eu preciso falar sobre outra coisa que me desagradou bastante nesse filme. Foi a falta de tensão nos momentos em que ela era necessária. Eu achei que para um live action de quase 2 horas, esse filme teve uma montagem muito rápida. Por exemplo, aquela cena em que o caçador leva a Branca de Neve pra floresta, diz que a rainha pediu o coração, aí ela nota o perigo, aí ela corre pra floresta, aí ela cai, tropeça, se perde e chega na casa dos 7 anões, acontece em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. É muito rápido. Não constrói tensão, não constrói perigo. Na animação original, essa cena dela na floresta, perdida pela primeira vez, é incrível porque ela não conhece a floresta, então tudo é assustador. Ela confunde uma sombra com um rosto, com a árvore, com uma criatura e tudo dá medo. E ela vai andando e esse medo vai crescendo e explodindo. E aqui não tem isso, ela entra na floresta já com medo, já com umas árvores se mexendo, aí ela tropeça, cai e tá na casa dos 7 anões. Faltou a gente sentir que o perigo tava ali. Faltou a gente sentir o medo com ela. E essa é uma parte muito importante da animação que eu acho que precisava de um olhar mais carinhoso aqui. Bom, minha conclusão final. O filme não é nenhuma fossa das Marianas, tá? De profundidade. Mas eu acho que ele cumpre o que ele precisava cumprir. É um live action fofo, que adapta uma história muito fechadinha dos anos 30, que acrescenta uma camada ou outra, que abre uma janela ou outra, algumas para vistas interessantes,
outras para vistas desinteressantes, mas abre janelas. Não é o pior live action da história, tá? Eu acho que tem sim o seu charme, eu acho que tem um brilho, principalmente nos Sete Anões e na voz da Rachel e na música destaque, né? Waiting on a Wish, acho que é essa, acho que é a primeira grande música do longa e realmente uma música muito boa. E a Rachel é de outro planeta. Não é o pior filme do mundo, mas também fica longe de ser tão memorável quanto a animação clássica foi. No Letterboxd eu dei, acho que 3 estrelas de 5. É isso, gente. Tô com muito medo de postar esse vídeo por não dizer que odiei, não dizer que amei. Com certeza vai ter gente falando que passei pano pra algumas coisas, gente dizendo que tô criticando só pra ir na onda da internet. Vai ter gente dizendo de todos os lados, mas eu espero que se você viu esse vídeo até aqui, que você entenda que eu tô só compartilhando meus pensamentos com você mesmo. Eu acho que nada na vida é preto no branco e eu falei sobre analisar filmes e colocar as coisas na balança, mas talvez toda a nossa vida seja colocar coisas na balança, né? Isso vale a pena, isso não vale, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu ganhei, isso eu não ganhei. Acho que o equilíbrio é uma coisa importante na vida. Enfim, já tô viajando. É isso aí, Branca de Neve. Comenta o que você achou e eu espero que você tenha gostado dessa review. Se você não gostou, tem outros tipos de conteúdo aqui. Tem informação, histórias de Hollywood, fofocas, tretas, listas e muita coisa. Então, talvez as minhas reviews sejam muito viajadas e você não goste, mas tem mais conteúdo aqui no Fifoverso. E é pra isso que eu crio conteúdo pra vocês. Pra servir bem, servir sempre e servir pratos variados. Nossa, olha como meu braço é torto. Tchau!